Eu não consigo virar a câmera, não? Será? Será que eu consigo? Vídeo automático, né? Desativado. Eu vou dar pra ela, pra ver ela comendo. Olha, tomando guaravita no copo que eu trago de casa, copo forte. Tem mais, come mais. Olha lá. Ela nem engoliu aquele, já toma esse da minha mão. Ela nem terminou de engolir. Ela não engole, mas ela fica com ele ali na mão. Ali. Ah, tá, faz chuva. Olha, pede mais coxinha, homem. R$10. 10 não. 5 de coxinha, 5 de pastelzinho. Eu acordei 11 horas. Tem que levar. Qualquer tempo, não. Come tudo. Quer pegar uma gente inteiro, não. Inteiro. Desce. Desce aí. Come aqui inteiro. Tá bom aí? Você vai ver. Assim. Tem que dar só metade. Ela pegou o meu ainda. Nem terminou de engolir. Já tá pegando mais. Acabou muito cheia. Ela vai comer igual. Tá bom, então. Vai, vai, vai. Termina de engolir, depois de come. Tá bom, tá comendo sozinha, tá bom. Pega a mão e comer. De cada. Tá bom. A coxinha pra mim. Pastelzinho pra você.
Ela